horas e 30 minutos, manhã do dia 17 de setembro de 2025. E você que nos acompanha desde as 6 horas pela nossa rádio, agora também você nos acompanha pela nossa rede social, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. Convido você também, que está nos ouvindo através da nossa rádio, também pelo nosso Face, visitar a página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Ok? E é onde nós estamos, Itajaí, Santa Catarina, neste dia. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. E nessa manhã de devocional, antes de nós entrarmos no devocional, vamos falar com o nosso Deus, Deus glorioso, Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso que o Senhor nos deu à noite para o nosso corpo, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã. E a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus, ó Pai. Também neste dia, ó Deus, em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de mágoa, de inveja, de rancor, de ódio, de vício e de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o teu servo faz neste dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí. E hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus, o controle divino sobre todas as coisas e em todas as coisas. O texto que nós vamos ler está aqui em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Ou seja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 11, versículo 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão incertos os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória eternamente. Amém. Então aqui, no versículo 33, fala sobre profundidade das riquezas, ou profundidade da riqueza de Deus. Então Paulo começa com uma exclamação que expressa a sua admiração de Paulo pela sabedoria e o conhecimento de Deus. Então a riqueza de Deus não se refere apenas a material, mas à sua capacidade de governar a criação com perfeição. Deus governa tudo que ele criou com perfeição. Então a profundidade da sabedoria de Deus nos ensina que seus caminhos são muitas vezes além da nossa compreensão. Muitas vezes você está fazendo algo hoje que você, puxa vida, daqui a 2, 3 anos você vê os frutos daquilo que você fez, não é tão imediato, porque Deus trabalha em cima daquilo que nós fazemos com amor. Eu ouvi isso algum tempo atrás. Uma pessoa chegou para mim e falou: olha, Gilmas, eu te conheço há muitos anos. Ele já era um idoso, né? Ele falou: te conheço há muitos anos. Tudo que você faz, você procura fazer com zelo, com bastante vontade. E Deus, tudo aquilo que a gente faz com amor, com zelo, Deus vê, Deus faz prosperar. Ele faz as coisas acontecerem. Né? E a Bíblia diz que tudo que nós façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. E o interessante é que Paulo começa com a exclamação da expressão de admiração pela sabedoria e pelo conhecimento de Deus. Então a profundidade da sabedoria de Deus nos ensina que seus caminhos são muitas vezes além da nossa compreensão. Às vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo,
Por isso que a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. E a Bíblia também diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. No versículo 33 aqui do capítulo 11 de Romanos, fala sobre a inescrutabilidade dos juízos de Deus. Inescrutáveis são os teus juízos. Então aqui Paulo afirma que os juízos de Deus são inescrutáveis. Mas, pastor Dimas, o que significa isso? Significa que muitas vezes não conseguimos entender as razões pelas quais Deus permite certas coisas. E essa verdade nos desafia a confiar em quem? A confiar em Deus. Por quê? Porque mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, Deus já viu, Deus já pintou aquele quadro. Então, por isso, precisamos confiar em Deus. Versículo 34 diz assim: quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo está citando aqui Isaías capítulo 40, versículo 13, para enfatizar que a mente de Deus está além da nossa capacidade de compreender. Ou seja, os pensamentos de Deus estão além da nossa compreensão. São os pensamentos dele. Ou seja, ninguém pode aconselhar ou dar algo a Deus que ele não tenha já em abundância. Tudo que nós pensamos em ofertar a Deus, Deus já tem em abundância. Então isso reforça a nossa dependência da sabedoria divina. Isso reforça a nossa dependência diretamente de Deus. Precisamos e somos necessitados da misericórdia e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E versículo 36, né? Diz assim: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Paulo conclui afirmando que todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas existem por meio de Deus e elas têm como finalidade glorificá-lo. Então essa é uma afirmação poderosíssima sobre a soberania de Deus. Tudo que existe serve ao propósito soberano de Deus. Até um tirano, até uma pessoa tirana, ela serve, ela não sabe, mas ela está servindo ao propósito de Deus. Um exemplo, Nabucodonosor, chefe supremo da Babilônia, invadiu e levou o povo de Jerusalém cativo por 70 anos. Era o propósito de Deus. Sabe? Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. Agora, pastor, como é que a gente consegue colocar isso na aplicação prática? Primeiro ponto: confiando na soberania de Deus em tempos difíceis. Primeiro ponto é esse: confiar na soberania de Deus em tempos difíceis. Ou seja, quando enfrentamos crises, seja em nível pessoal, familiar ou social, devemos lembrar que Deus é soberano. E isso nos dá o quê? Nos dá a paz em meio à tempestade. E em momentos de dor e incerteza, precisamos ter a certeza de que Deus está no controle para nos ajudar a descansar nele. Em momentos de dor e incerteza, precisamos confiar em Deus. Segundo ponto, reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. Tem muita gente que não reconhece a soberania de Deus em suas vidas. Acontece algo ruim no pensamento do homem, mas para Deus, aquilo ali é o que o homem está precisando. E Deus providenciou. Então, reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, o que significa? Significa que é essencial que reconheçamos que nossas vidas não estão em nossas mãos. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então isso nos leva a uma vida de entrega, onde buscamos a sua vontade ao invés de tentar controlar tudo ao nosso redor. Fazer tudo com zelo, fazer com amor, com paixão. Não querer usar pessoas como escada, não querer passar por cima de ninguém, fazer o teu e fazer certo, como se estivesse fazendo para Deus. Outro dia eu estava conversando com alguém meio revoltado da vida,
lá no emprego dele. Eu falei, poxa vida, você está revoltado porque o patrão briga muito, né? Com algumas coisas. Eu falei, mas por que ele briga? E o pessoal trabalha com manutenção e eu conheço a pessoa. Eu sei que ele desperdiça material porque não é dele. E eu comentei, né? Eu falei, olha, às vezes ele está vendo que vocês, como funcionários, estão desperdiçando muito material, está aumentando o custo, e isso impede dele dar um aumento para vocês, impede dele dar uma gratificação, porque está gastando muito material, né? Eu fui metalúrgico naval na Marinha, eu trabalho com carpintaria aqui fora, com marcenaria, eu trabalho com obras, então eu sei quando a pessoa está desperdiçando material, e essa pessoa crente, né? É um homem de ministério, inclusive, eu falei, olha, então ele não dá um aumento para vocês porque está tendo muito desperdício de material. Em vez de, por exemplo, colocar um piso, eu coloquei um piso aqui atrás esses dias, né? Eu não desperdicei nada. Minha esposa me ajudando ali, eu falei, não, deixa que eu corto isso aqui. Não, vai cortar, botar 3 pedaços. Não, não, um piso só eu consigo fazer isso tudo. Ou seja, se é outro empregado, ele vai 3 pedaços, 3 pisos. Eu com piso só eu fiz. Então, e eu falei para essa pessoa, eu falei, então quando você desperdiça material, o teu patrão deixa de te dar um aumento, deixa de te dar um agrado. Então, quando nós reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas, nós fazemos para o próximo como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Porque se nós estamos, se você está ali, é porque Deus te deu a oportunidade de você ter um emprego, de você ter um trabalho, de você levar o sustento para a tua casa. Então honre a Deus naquilo que você faz. E quando nós honramos a Deus naquilo que nós fazemos, é porque nós estamos reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. E logo em seguida a isso, outro ponto que eu quero falar é adoração e gratidão. A soberania de Deus nos leva à adoração. Então quando entendemos que Deus, né, que tudo é de Deus, tudo é dele, e por meio dele e para ele, nossa resposta natural deve ser gratidão, porque o ar que nós respiramos foi Deus que nos deu. A água que bebemos na natureza foi Deus que nos deu. A vida que nós temos foi Deus que soprou sobre nós. Então devemos cultivar um coração que louva a Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele tem um plano maior. A morte passou a ter domínio sobre o homem através do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então o último desafio, o último benefício que Deus fez por mim, por você, foi nos dar a vida eterna através de seu Filho Cristo Jesus. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna, mas acima de tudo para a glória de Deus. E o último ponto que eu quero tratar aqui, na aplicação prática, é o testemunho da soberania de Deus. Como que nós poderemos testemunhar da soberania de Deus? Bom, como corpo de Cristo, como pertencente a uma igreja, nós somos chamados a ser testemunhas da soberania de Deus. Ou seja, em um mundo que busca respostas e esperança, nós devemos ser a voz que proclama a verdade de que Deus está no controle e que Deus tem um plano de redenção para toda a humanidade. Nós somos a mensagem viva de Deus, nós somos a proclamação do Evangelho. A tua vida é a melhor mensagem do Evangelho. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo, mesmo em tantas lutas, dores que nos afrontam. Paulo dizia assim, né, eu sou o maior dos pecadores, mas ele não cessava de pregar a palavra de Deus. Pagou um preço por isso, mas ele sabe que ressuscitará no último dia para a glória de Deus e para ter uma vida eterna ao lado do seu Salvador e Senhor, Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, tenha um dia alegre, abençoado e próspero e testemunhe da soberania de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que está